Bem-vindo novamente à conversa com o Rodolfo Basile. Hoje um convidado especial, Israel Machado, Universal Training. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Israel. Obrigado por me convidar a participar. Sim, eu que agradeço, Israel, como sempre. Eu já conheço o Israel de longa data. Quantos anos a gente se conhece, Israel? Quase 20 anos. Quase 2 décadas, não é isso? Israel, vamos falar um pouquinho sobre a Universal Training. O que ela faz? Que tipo de serviço ela providencia no mercado? Sim, então a Universal Motorcycle Training é uma instituição educacional e a gente foca em ensino, formação de condutores. Então nós temos 7 centros de formação de condutores em Londres hoje. Então nós cobrimos a capital em todos os ângulos, norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste. E estamos abrindo a nossa 8ª agora. A Universal hoje é o maior grupo de autoescola do sul da Inglaterra. Sim. E nós servimos a todas as comunidades. Então, nós temos instrutores que falam várias línguas, porque qual que é o objetivo da Universal? É refletir as comunidades que nós representamos, né? A contemporaneidade de Londres. Uhum. Então, em Londres, hoje, falam-se mais de 100 línguas, né? Sim. Então, a Universal ela cresceu com esse âmbito de ser universal. Sim. Ela servir a todos, ser para todos. Não é só para brasileiro, então, a empresa? Não. De jeito nenhum. Não, no começo, né, quando eu abri sozinho, eu falo português, obviamente, então a gente serviu muito a comunidade luso-brasileira, né? Tá. E esse foi o nosso ponto de partida. Mas no decorrer dos anos a gente agregou a isso. Então hoje nós temos instrutores que falam mais de 25 línguas hoje na Universal. Então nós temos Urdu, Hindi, Pashto, Farsi, francês, espanhol, português, inglês, Sim. russo, ucraniano. Então hoje a Universal reflete essa identidade de várias facetas, né, que nós refletimos hoje em Londres, melhor do que no nosso começo. Né? Então, o cliente ou aluno que faz uma aula com vocês, um treinamento com vocês na autoescola de vocês, para poder tirar a carteira de motorista de moto, Sim. Não é isso? Ele vem para vocês, tira para poder trabalhar ou é para poder... Qual que é a finalidade de quem tira? Ou é só porque ele quer passear ou é mais para quem quer trabalhar como courrier, faz distribuição? Qual que é o foco de vocês, o tipo de cliente que vocês têm? Nós servimos uma pluralidade de clientes, né? Então, nós servimos a pessoa que quer usar a motocicleta para trabalhar. Então, por exemplo, fazendo entrega, né, trabalhando no Uber Eats, com aplicativo, Just Eat, etc. Que é a maioria, ou não? Eu acho que não chega a ser a maioria, mas uma grande parte. Tá. Né? Então, hoje, a Universal, nós fazemos mais de metade dos treinamentos de motocicleta em Londres. Então, nós servimos as pessoas que vão estar indo para o trabalho com a moto. Então, por exemplo, esse tráfego está, né, no momento agora. Cada vez pior. Está cada vez pior, porque a frota nacional ela continua crescendo. Né? Então, a frota nacional do Reino Unido ela cresce 2,5% todo ano. Então, todo ano, 2,5% mais veículos do que o ano anterior. E a da moto não cresce também na mesma... Não, de todos os veículos. Né? Tá, entendi. Então, tem mais veículos na rua todo ano. Claro que é quase imperceptível, né? Mas aí, por exemplo, nós que chegamos em Londres há mais de 2 décadas atrás, Sim. nós podemos ver assim, claramente o que era e o que 20 anos depois é. Nós temos um fluxo de tráfego maior. Sim. Então, em resposta à sua pergunta, é uma pluralidade de necessidades. Nós também temos as pessoas que querem aprender a pilotar uma moto porque eles querem comprar uma Harley Davidson, uma moto grande, a coisa mais hedonística, né? Sim. Então, temos aquela perspectiva assim, utilitária, que é aquele cara que quer usar a moto para ir para trabalhar, etc., alguma função, e a função hedonística também. Sim. E de onde que veio a ideia da Universal Motorcycle Training? Você já está há anos, já está há 20 anos operando, mas como é que veio a ideia, como é que você começou a empresa? Então, eu fui um amigo meu que tem uma oficina em Londres e eu estava passando uma fase da minha vida e fui ajudar ele lá. E ele me deu a ideia, falou assim, Israel, por que você não se torna um instrutor? Você gosta de moto, você pilota moto, você tem... Eu tinha terminado meu bacharel, estava começando o mestrado, e ele falou assim, olha, você gosta de estudar essas coisas e tudo mais? Eu falei, cara, vou olhar isso. E aí eu achei um major do Exército Britânico aposentado que ele formava condutores dentro do Exército. E ele aposentou e ele abriu a própria autoescola dele. Aí eu pedi para ele me treinar.
para ser instrutor. Então, eu passei uma temporada grande com ele, estudando. Tem que ser licenciado para poder dar o treinamento, então. Você tem que aprender. Não é qualquer um que pode ensinar, não. Você tem que aprender a ser um educador, né? Sim. Até então, eu não tinha nenhuma experiência com pedagogia, de entender mesmo, em termos de ensino. Então, eu tive que aprender a ser um educador. O que é um instrutor de motocicleta? Você é um educador. Sim. Tem a ver com motociclismo, mas o foco é ensinar. Então, você tem que entender como que uma parte de psicologia, de sociologia, como que funciona o ensino, como uma pessoa aprende, né? Sim, uma empresa de educação, então. Sim. Dá a certificação no final, dá a carteira de motorista para moto, mas é educação que vocês fazem. É uma indústria extremamente regulamentada, nós somos licenciados, porque, obviamente, é uma coisa séria, né? Então, a gente está formando condutores para estar participando das vias públicas. Quantas autoescolas hoje tem específica para moto em Londres, por exemplo? Você tem em Londres nós temos mais ou menos 20 autoescolas, motoscolas. Então hoje. Não é um número... 20 e poucas motoscolas. Por quê? Foi limitado o número de jogadores aí ou não? É bem limitado. Por quê? Porque tem vários fatores, né? Multifatorial em relação a isso. Licenciamento, é bem difícil obter licença, é caro. Londres é uma cidade muito cara para ter um pátio grande para treinar moto, né? E tudo mais. E tem que ter um pátio grande para poder... Não tem outro jeito. Não. Né? Então, assim, nós começamos pequenos, né? Então, hoje nós dominamos a capital, não é uma coisa que... Por exemplo, se eu saísse da Universal hoje, eu falasse, não quero isso mais, eu vender a empresa, por exemplo, né? E sair, eu quiser abrir uma outra autoescola para mim, eu não conseguiria nunca chegar ao nível da Universal hoje. Para poder segurar o efeito de capital, crescimento, caixa, porque tudo. A empresa, ela desenvolve uma vida por si própria. Sim, né? ela foi acumulando, foi crescendo e foi reinvestindo para chegar onde você chegou. Acumulação de recursos, pessoas, né? E conhecimento, e clientes, etc. Hoje, a carteira de clientes da Universal é mais de... A gente tem uma banco de dados com quase 60 mil pessoas. É bastante gente. Então, 60 mil pessoas é número expressivo. Sim. Então, hoje, por exemplo, a empresa ela tem uma vida de si própria, né? O local onde vocês dão treinamento, que é um local amplo, essa área grande, o que é? Ela é um lease? Como é que funciona essa questão aí do pátio, de onde vocês dão treinamento? Normalmente a gente faz um lease, né? Então, de mais ou menos de 10 a 20 anos. Então é alguém que é dono daquela área do pátio, é isso? Em Londres é diferente como funciona no Brasil, né? No Brasil você compra a terra e pronto. Aqui tem esse negócio de leaseholder, né? Sim. Então você pode estar fazendo um lease do leaseholder, porque tem leaseholders que tem aquela terra por 99 anos, por exemplo, e tal. Sim. Mas é tipo um aluguel a longo prazo, né? Mas é uma, como a gente fala de terreno, é uma land, então, é isso? É uma land lease. Então, eu entendi. Essa é a... Agora, fala um pouco sobre a categoria, o perfil do seu cliente. Qual que é o perfil dele? Novamente, é uma pluralidade de clientes, né? Então, vamos colocar em perfil 1. Perfil 1 é aquela pessoa que talvez ela chegou recentemente na Inglaterra, ou talvez ela está entre trabalhos e ela quer fazer entrega. Tem pessoas que trabalham período integral, tem pessoas que trabalham período parcial, né? Part-time. Então, tem pessoas que trabalham de dia, quer fazer entrega de noite, para complementar o orçamento em casa, por exemplo. Tem gente que trabalha já tempo integral. Então, esse é o perfil 1. Perfil 2 é a pessoa que quer ter um veículo, uma motocicleta, talvez ela teve moto na Índia, no Paquistão, no Brasil, e ela quer ir e voltar no trabalho com motocicleta. Sim. Então, esse é o commuter, que é o perfil 2. Perfil 3 é aquela pessoa que gosta de moto, ou ela quer aprender e tem esse desejo, esse hedonístico de prazer, Sim. ou ela já teve essa experiência em outro país, né? E ela quer comprar uma motinha pequena ou grande e pilotar por prazer. Entendi. Talvez para ir na academia, talvez para sair com os amigos no final de semana. E em qualquer situação tem que ter, para poder ter uma moto, tem que ter uma carteira para poder pilotar uma moto, é isso? Não tem como, não tem nenhuma exceção que não precise ou não? Não, você precisa estar licenciado para pilotar aquele veículo lá, né? Tá, entendi. Deixa eu entender um pouco sobre o mercado, né? Qual que é a situação do mercado? É um mercado hoje que é um mercado estável, um mercado que cresce, um mercado que está em declínio? Como é que está a situação do seu mercado hoje? Sim. Bem, uma coisa talvez que eu não mencionei para você, eu fui eleito como vice-presidente da Associação Nacional de Motocicletas no começo desse ano. Isso é legal, mas parabéns. Obrigado. E a Associação Nacional de Motocicletas, que é a MCI, Motorcycle Industry Association, que eu sou vice-chairman lá. Chairman no Brasil seria como presidente. A gente fala
chairman ou vice chairman aqui na Inglaterra, né? O homem da cadeira, né? Sim. E a gente representa os interesses do motociclista e dos fabricantes, das pessoas que têm concessionárias de moto, das autoescolas, de tudo aquilo que engloba motociclismo no Reino Unido. Então, nós representamos visto ao governo, por exemplo, o governo vai fazer alguma mudança, eles consultam a associação, esse tipo de coisa. A gente pode ter algum assunto que a gente quer que o governo discute sobre isso. A gente Então, eu tenho acesso hoje a bem mais informações que eu tinha no passado. Sim. E o mercado é o mercado que sobe, o mercado que está estável, o mercado que No momento, as figuras que a gente está tendo hoje na MCI, por exemplo, porque a gente tem acesso ao número de motos que vendem, que não vendem, quais categorias, etc. Então, no banco de dados que eu consigo ver assim, live, que nós estamos no mercado estagnado no momento. Tem que renovar de quantos anos ou não? Ou não tem que renovar? A carteira de habilitação? Tem que renovar de quanto tempo? Se você tem a carteira provisória, que é a CBT, Compulsory Basic Training, você tem que fazer em 2 anos. Tá. Então, por exemplo, a gente falei da Universal, né? Então, a Universal, que é essa carteira de clientes, esses clientes eles voltam. Né? Muitos deles voltam em 2 anos. Tem gente que desiste, né? Tem gente que eu vou mudar de trabalho, vou arrumar outro trabalho e tal. Mas quando você tira a carteira profissional para motocicleta, categoria A1, A ou A2, você não precisa renovar mais. Tá? Então, nunca? Nunca. Quando você completa 70 anos de idade, aí você vai fazer um exame médico, um exame de vista e tal. Para saber se a moto não vai cair, né? 70 anos de idade. Antes de 70 anos, é só você renovar a fotinha mesmo na carteira, que a foto sua, ela expira. Tá. Então, a experiência é one-off do seu aluno. Ele vem uma vez para a experiência... De carteira para moto grande, né? Agora, para moto pequena, normalmente 125, por exemplo, a CBT, aí a pessoa tem que voltar em 2 anos, ela tem que refazer esse treinamento obrigatório. Sim. E hoje, como é que é? Você falou que tem... Quantos são os competidores no mercado direto? Nós estamos falando de 20... Em Londres, 20 e poucos autoescolas. Tá, vamos falar 20 e poucos. Como é que funciona essa força da competição entre esse mercado, que é um mercado com poucos players, com poucos jogadores? Como é que funciona essa dinâmica aí da pressão que tem em relação, por exemplo, à sensitividade, elasticidade de preço? Sim. Como é que funcionaria isso aí? Bem, hoje a gente tem bem mais números que todo mundo, em termos de instrutores, em termos de autoescolas. Hoje a gente tem a gente segue o mercado, obviamente, mas a gente também lidera o mercado. Sim. Então, o preço do treinamento, por exemplo, ele é correlacionado ao custo que a gente tem, né, operacional. O governo não mete a mão e não define nada em relação, não tem uma tarifa máxima, não tem isso? Não tem tarifa máxima. Há um entendimento de quanto deve ser cobrado e quando não deve ser cobrado, mas não é um valor exato. Tá. É o quê? Uma sugestão? É uma sugestão. O governo sugere isso? Há uma pequena sugestão, que é uma sugestão que a gente fala que é uma sugestão não oficial. Tá. Se você cobrar 3 vezes, eles te fecham, pô, ou não? Não, mas eu acho que o mercado te fecha também, né? Então, é mais market-driven, né? Sim. Do que government-driven. Mas você também há um entendimento, tá? Tá. Na fase, como você classificaria a fase que a empresa de você, a sua empresa está? Né? Que a gente começa a empresa de startup, depois a gente tem as fases de crescimento, depois tem a fase de maturidade, depois crescer mais, aí tem mais uma fase de crescimento, e aí a gente vai nesse ciclo aí. Em que fase você acha que a sua empresa está hoje no mercado? Hoje, nesse ciclo aí de crescimento, a gente está num crescimento baixo. Tá? Então, a gente é uma empresa que... 20 anos de mercado? Com um tempo grande de mercado, relativamente, e que nós crescemos com responsabilidade, porque o mercado não é grande. Porque aqui na Espanha, por exemplo, em Madrid, né? Ou em Portugal, na Europa em si, temos mais motos numa zona metropolitana do que nós temos aqui em proporção. Não sabia. Por quê? Isso é uma coisa sociocultural. Então, por quê? Moto em Paris, Roma, Madrid... Roma, sim, você vê, é brutal. Sempre foi mais comum do que aqui. Então, esse fenômeno de motociclismo é uma coisa relativamente recente para o Reino Unido. Por quê, talvez? O clima, a própria cultura inglesa não foi muito gerada em relação à moto, era mais carro.
Então, nós vivemos uma mudança durante o Covid-19, obviamente. O Covid-19, ele empurrou muita gente, falou, olha, né, você está sem trabalho, ou você tem que ir para o trabalho, e você não quer ficar no ônibus, ficar no trem, com o pessoal tossindo e tudo mais. Então, o número aumentou sim, mas o mercado, nesse momento, em termos de números, por quê? Como é que eu sei que existe demanda? Porque eu estou vendo que está vendendo moto. Tá. Hoje, nas figuras que a gente tem nacionalmente, o mercado está estagnado. Tá? Então, o mercado do motociclismo, ele não vende mais nem menos, abruptamente menos, do que a gente vendia no passado. Sim. Então, o mercado está estagnado. E isso reflete na autoescola também. Sim. Vocês têm parceria, por exemplo, com empresa de logística, que quando quem quer tirar a carteira, por exemplo, e quer trabalhar, vocês acabam indicando, não tem? Você acaba, no final, sendo né? Também essa questão do network na empresa de vocês? Com certeza. Acho que o network é muito importante. Né? Nós temos vários alunos do passado que fizeram treinamento com a gente e hoje são gestores em empresas de logísticas e tal, né? E a gente tem alguns relacionamentos. Está sempre trocando figurinha. Você é uma pessoa central ali que está sempre conectado, não? No setor da logística, não? O meu trabalho hoje na Universal é relações públicas. Exato. Né? É conectar pessoas, fazer relações. Isso. Então, eu dou muito menos aula do que eu dava no passado, praticamente nada. Então, hoje mudou. Porque quando a empresa cresce, você tem que se reinventar também, claro. Né? Eu não posso ficar simplesmente, vou abandonar tudo aqui e vou lá dar aula, porque senão a empresa não tem... O que eu aprendi nos últimos anos é delegar. Uhum. É delegar colocar pessoas... Porque você era muito centralizador do começo? Eu era muito centralizador, entendeu? Você queria fazer tudo? Eu queria fazer tudo. Eu queria limpar o chão, eu queria fazer minha contabilidade no computador. Mas você sempre foi uma pessoa empreendedora, não? Desde que eu te conheci. Eu acho... Quando eu te conheci, você trabalhava até eu lembro, numa empresa financeira, se não me engano. Sim. Não, foi antes. Uma coisa assim, eu te conheci antes disso. Quando eu te conheci, eu trabalhava fazendo entrega. Eu era courier, eu tinha 17 anos. É verdade. Eu tinha acabado de chegar aqui há 20 anos atrás. Você começou muito novo, meu. Eu conheci muito novo. Eu vim para 11, eu tinha 16 anos. Isso aí, eu lembro disso. Você era super jovem. Eu era jovem e você era mais jovem. Eu era jovem e você era um adolescente. Sim. E aí foi quando eu comecei e você trabalhava com entrega, eu lembro disso. Depois eu fui te encontrar novamente na Ocan. Foi. Que eu queria buscar uma solução para poder oferecer empréstimo para os clientes. Isso. Eu fui lá e bati na tua porta, aí te vi lá novamente e aí a coisa foi acontecendo, né? Sim. E você teve também uma exit strategy no meio do caminho também, não teve? Tive, eu tinha uma autoescola. Um grupo indiano. E eu vendi essa autoescola. Uns indianos. Não era um grupo indiano, se eu não estou enganado? Sim, eu tive um exit aí e tal. Exit. Por quê? Porque, obviamente, o empreendedorismo é uma jornada, né? Eu fiz doutorado em empreendedorismo, não sei se você sabe. Eu formei recentemente, eu sou doutor hoje em empreendedorismo. E eu tive a oportunidade de entrevistar vários empreendedores que eu conheci. Eu ia até te contactar, mas você estava aí na Espanha. Sim. Mas estou trabalhando lá também um pouco, viu? Sei. Na praia, Maiorca. Estou trabalhando, trabalho remoto, eu tenho acesso, moro 10 minutos do aeroporto, estou sempre viajando, fazendo negócio. Estamos aqui agora em Londres filmando, normal. E assim, isso foi uma jornada, no meu doutorado, foi uma jornada mais para mim conhecer do que eu conhecer coisas abstratas em termos da literatura. E o que você aprendeu, então? Vamos lá. O que você aprendeu de você? Eu aprendi porque é o seguinte, você falou aí que a gente fala alma empreendedora, você é empreendedor nato e tal. E o empreendedorismo, de uma perspectiva sociológica, é um fenômeno processual. O que é isso? Tem um preletor, o nome dele é Chris Styatt, ele fala que empreendedorismo é um ato de se tornar. E como é de se tornar o quê? Você se torna um empreendedor na interação social com outras pessoas. Ok. Então, você se expondo a outras pessoas que têm talvez o próprio negócio ou que têm a aspiração de outro negócio, e com aquela interação ali, você alguma coisa talvez mexe dentro de você. Tá. E você começa a ter essa aspiração aí de... Então você acha, deixa eu só ver se eu conseguir entender as mensagens que você está tentando explicar aqui. Então você acha que o empreendedor ele não é nato, é isso? Não. Você acha que 100% não é nato? Não. Tá. Você acha que o empreendedor, por exemplo, já nasce meio que predisposto, a pessoa nasce predisposta a empreender? Olha... Não o DNA do empreendedorismo, mas já nasce predisposto por algum motivo ou não? Tá, então tem um cara chamado Kruger, ele lançou um artigo no ano 2000,
sobre essa exploração aí de se o empreendedor ele é nato ou não. Tá? E aí foram feitos vários estudos aí. Foi explorado, o empreendedorismo foi explorado na perspectiva de personality trait, que é uma característica pessoal, que você, igual você falou, talvez eu tenho isso de mim, eu nasci com isso, ou desenvolvi isso. A segunda perspectiva é um empreendedorismo educacional, é que você aprende a se tornar um empreendedor, talvez através de cursos. Então, o nato existe, ele falou isso? Isso. Eu estou te colocando um leque de perspectivas, tá? Então, ó, a primeira é o empreendedor nato, que é a característica pessoal. O segundo é o empreendedor que ele é educado a ser empreendedor. Ele faz um curso de gestão, ele faz um curso de empreendimento, porque agora está o hype, né, nos últimos 10 anos aí, de várias universidades do mundo, eles lançarem até bacharéis e mestrados, MBA, focado em empreendedorismo. Tá, ok? Sim. O que foi pouco explorado nos anos anteriores. Aí. Com certeza, sim. A terceira perspectiva é a perspectiva mais de comportamental. É que você desenvolve um comportamento, ou você tem um comportamento, você já nasce com alguma predisposição, ou você desenvolve uma predisposição de risco. Então, né, vários estudos feitos, por exemplo, um cara chamado Albert Bandura, ele fez uma pesquisa e escreveu um livro sobre o social learning, que é essa teoria de social learning. E, através disso, vários outros escritores pegaram ali para aplicar isso no empreendedorismo. O que significa isso? Que você já tem uma predisposição comportamental que tem características de empreendedorismo. Então, tem pessoas que são risk takers, né? Que é a pessoa que ela como é que é risk taker em português? Sim, quem toma risco, tomador de risco. Isso, os tomadores de risco e os risco aversos, né? As pessoas mais aversão a risco. Agora, a perspectiva que eu explorei no meu doutorado é a perspectiva sociológica. O que é isso? A perspectiva sociológica, mais propriamente o construcionismo social, é que nós construímos o nosso mundo através das nossas interações sociais. Sim. Então, quer dizer, eu de Israel, eu sou um produto de todas as pessoas que eu interagi do dia que eu nasci até agora. Sim. E quer dizer que eu de Israel, eu não sou o mesmo de Israel que entrou aqui nesse lugar agora. Com certeza. Por quê? Porque através esse diálogo, ou esse dialético que nós estamos tendo aqui, Sim. Eu não vou sair daqui a mesma pessoa, porque eu tive acesso ao Rodolfo, eu tive acesso às suas perspectivas, eu tive acesso a coisa que você falou. Sim. Então, quer dizer, um exemplo, a uma coisa? Um exemplo, uma coisa. Então, quer dizer, a sua identidade, nessa perspectiva, era fluida. E porque a sua identidade é fluida, ela está em constante movimento, ela está em constante mudança. Pierre Bourdieu, que é um filósofo francês, ele fala que nós somos seres sociais de dentro e fora, through and through, entendeu? Então, da minha perspectiva em relação ao empreendedorismo, é que nós se tornamos empreendedores no conhecer, no interagir e nas decisões que nós fazemos. Então, naqueles casos que as pessoas, assim, a ideia de dá para ensinar a empreender ou não, dá para ensinar a ser empresário ou não, aqueles casos daquelas pessoas que eu diria, por passagem, que não é a maioria, mas que não estudaram empreendedorismo, então. Tipo, a maior parte não estudou, porque não tinha nem o curso disponível, ou não tinha nem os livros disponíveis, não se falava nisso. E aí como é que a gente explica? Então, como que a gente explica? Só como você disse, com as relações. Isso. É isso. Por exemplo, uma dos pontos de crítica que eu falei na minha tese em relação a essa perspectiva aí que você é educado a ser um empreendedor, é que você aprende habilidades. E aí, como é que você ensina? Aí eu estou pensando aqui um ângulo, desculpa te interromper, mas aí como é que você ensina, por exemplo, o perfil, que são as características que são talvez essenciais para quem vai empreender? Eu já teve diversos empresários que vieram aqui, a gente conversou abertamente, obviamente, eles deram a opinião deles e coisas do tipo... tem que estar obcecado pelo seu negócio para ele dar certo. Então, senão isso Como se torna obcecado? Não, eu estou dizendo assim, tem que estar realmente dedicado a fazer aquilo que você quer fazer.
tem que ter foco, tem que ter proatividade, tem que gerenciar risco. Tem gente que não gosta de gerenciar risco, né? Tem que trabalhar duro, tem que se sacrificar. E aí, como é que você consegue, estou pensando aqui, ensinar isso a pessoa ser, se ela não for ou se ela não quiser ser? Como é que a gente faz isso aí? Em relação a como as pessoas se... Uma coisa que eu tive nas minhas pesquisas que eu fiz com empreendedores é que nós damos significância a coisas que aconteceram com a gente através de histórias. Então, por exemplo, um empresário que teve sucesso, ele vai estar contando a história dele, da perspectiva dele, da forma de entendimento dele, e ele vai estar ascribing meaning, quer dizer, ele vai estar alocando make a meaning, Sim. O significado para ele estar entendendo o que aconteceu com ele. Então, quer dizer, o entendimento, é porque eu fui persistente, porque eu tive apetite de risco ou não tive apetite de risco, são coisas que nós fazemos retroativamente, para a gente estar explicando o que aconteceu para fazer sentido para a nossa própria identidade. Então, talvez você tenha que ensinar desde pequeno, é isso? Então, você ensina... Eu estou pensando aqui, então, na questão das relações, então. Então, por coincidência ou por sorte ou por coincidência, o que é que seja, quem talvez é fruto das relações que teve durante esse processo todo para se tornar empresário ou empresário de sucesso, então, coincidentemente, essa pessoa já começou a ter interações ou essas relações que você disse desde pequeno, não? Porque o empreendedor, o tal do que eles falam que é nato, o que seja, é aquele cara que começou lá com 6, 7 anos, já fazia alguma coisa, já vendia, já tinha uma solução para alguma coisa, já tem historicamente ou não? Sim. Então, para cada experiência, a gente tenta, por exemplo, eu fiz MBA. Então, no MBA é muito sistemas, né? Então, a gente tem que ter quadros de trabalho, assim que faz, a perspectiva de Porter, disso, de aquilo. Sim, aí são as teorias de administração. Teorias de administração. Aí a administração de empresa. Sim, ok. Em relação a empreender ou não, é uma coisa que é diferente para todo mundo. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Então, a experiência que eu tive por exemplo, comigo, na motoescola, ela foi uma experiência que aconteceu numa época, num contexto e com pessoas. Essa época, esse contexto, essas pessoas, elas mudaram. Então, como que eu posso escrever um livro e falar assim, Rodolfo, compra meu livro, esse aqui são os quadros de trabalho, isso aqui funcionou para mim, vai e faz. Não vai funcionar, né? Pode funcionar, não tem receita para tudo. Por quê? Porque são... Ou não? Não tem receita para tudo, cada um tem o seu... porque a experiência humana, ela não é engenharia. O grau de complexidade da experiência humana, ela é completamente imprevisível. Por quê? Porque, como o Norbert Elias falou, o poder, ele é interdependente. Como funciona isso? É que nós dois, nós nos restringimos e nós habilitamos ao mesmo tempo. Ninguém tem poder absoluto. Sim. Então, quer dizer, a gente não pode estar prevendo todas as variáveis na experiência humana. Então, eu posso estar compartilhando a minha história, que aconteceu numa época, num contexto, dentro de um local ou uma comunidade, uma cidade, e com certas pessoas. Você pode olhar pela essa experiência e falar assim, cara, gostei, eu vou tentar fazer similar. Fazer igual, e não fazer sai. igual. Mas aí você vai fazer numa outra época, num outro contexto, com outras pessoas envolvidas. Tá. Mas aí não tem uma situação de que as duas tentam a mesma ideia, na mesma época, no mesmo local, e uma funciona, outra não funciona? Talvez por causa da característica, da dedicação de um deles, mais do que o outro, porque não tem essa diferença? Inerentemente, eles vão estar interagindo com pessoas diferentes. Sim. Mesmo se for o mesmo business, na mesma cidade, que funcionou e abriu no mesmo mês, por exemplo. Quantas horas você Deixa eu só pensar uma coisa. Quantas horas você trabalhava no começo da empresa? Não é 20 anos agora, 20 anos atrás, por dia. Cara, só para eu ter uma noção. Eu trabalhava mais de 16 horas por dia. Tá, agora a minha pergunta é, ótimo, eu estou perguntando aqui, quantas pessoas, se você pegar uma amostra aqui agora, sei lá, de 10 pessoas, né, independente que seja, e falar para ela que elas querem empreender, elas querem montar uma empresa e ter o mesmo sucesso que você teve, por 20 anos chegar onde você chegou,
marketing líder da sua categoria, quantas dessas 10 você acha que estaria disposto a trabalhar as mesmas 16 horas que você me disse agora? Só para eu entender aqui a minha analogia. Quantas você acha? Esquecemos agora a teoria. Quantas você acha das 10? Então, qual que é vou te falar, vou fazer uma pergunta. Sim. Você entendeu? O meu ponto que eu estou tentando colocar é que, por mais que aprenda, por mais que seja o fruto realmente das relações, ou seja o fruto de tudo que aconteceu, ou melhor, seja fruto de todas as decisões que você tomou na vida toda, independente que tenha as relações ou não, quantas pessoas estariam dispostas a ter esse sacrifício, por exemplo, e fazer aquilo que você fez? A minha opinião, 20 anos, sei lá, acho que eu lidei com mais de 15 mil empresários em 20 anos, né, de tudo que é categoria, de tudo que é país, pouquíssimas. Dessas 10, uma. Talvez de 100, 5. Dessas 5, uma vai conseguir fazer aquilo que você fez, o que eu fiz. Né? Então, assim, pegar um voo de hoje, daqui a 1 hora, na pressa, para ir para Hong Kong, assinar um documento e voltar no outro dia, e no mês fazer isso 4 vezes... Pegar um voo e ir até Nova Zelândia, do outro lado do mundo, para sentar a bunda lá num hotel e falar, eu vou aplicar para uma licença de um banco sozinho, eu vou ler a lei, vou interpretar e vou aplicar para uma lei sozinha, independente da relação. Então, não tem o perfil de quem está afim de fazer isso ou não? Sim, mas sabe que essa pessoa... Entendeu o meu ângulo? Sim, mas essa pessoa, no caso eu sou um produto social. Então, todos somos, não? Nós somos um produto social. Então, assim, a iniciativa individual, claro que ela existe. Então, é claro que eu tomo as minhas próprias decisões e faço elas. Mas não é suficiente para explicar a emergência do empreendedor, entendeu? Eu acho que sim, há sacrifícios, há trade-off. Por exemplo, em vez de você talvez estar com a sua família à noite, você vai estar trabalhando, entendeu? Você quer ver uma das coisas que me chama a atenção, você está falando? A personalidade do empresário. A personalidade. Uma das coisas que me chama a atenção é que todos os empresários que eu converso, que são as pessoas que eu tenho lá, que eu talvez classificaria elas, que são, eu vou chamar aqui, dos 10%, que é quem conseguiu, né, que é o fruto de 20 anos de trabalho, né, que está na fase de maturidade, que está bem, construiu patrimônio, o que é que seja. Todos eles têm características iguais, similares um com o outro. E às vezes você nem percebe. E quem está em volta fala, olha aquele cara, o cara tem as características, ele é empreendedor. E às vezes você vê isso aí numa criança, Eu vejo na minha bebê, às vezes, muita coisa disso. Está com 18 meses, eu olho e falo para minha esposa, falo assim, nossa senhora, o que é isso aqui? Olha no parque aqui o que ela está fazendo. Entende? Então, assim, não acha que isso conta também? Isso que eu estou tentando dizer. Sim. Por exemplo, personalidade. Pega uma pessoa que é super explosiva, que é impaciente, que não aguenta porrada, que não consegue perdoar, que não consegue ser perdoado, que não consegue fazer um acordo, que não consegue ter multis caras diferentes para cada público diferente. Amanhã você lida com o governo, no outro dia você lida com o seu cliente lá, que é o courrier, e depois com outro que é um ricaço, quer dizer, tem tudo que é tipo de... Então, esse tipo de personalidade que o empresário tem que ter, não faz uma diferença enorme na hora que você empreende ou não? Sim, mas só para eu entender. Na maioria dos casos, você não começa assim. Você se constrói assim. Sim. As circunstâncias, o contexto social, o seu contexto econômico, o contexto econômico do país, ele te limita e ele te habilita a ir até certos limites. Então, por exemplo... você começou um negócio, você viu que não está dando certo, você tem 2 opções. Ou você double down, você vai trabalhar 16 horas por dia e tenta, ou você fala assim, parei por aqui. Sim. Então, aquela decisão ali é uma decisão que talvez, se você vai tornar ela... Nós não somos uma ilha. O problema é que hoje, que a literatura de negócios, é que ela projeta o empreendedor como uma ilha. Eu decido, eu faço. Nós não somos uma ilha. Nós somos o espelho de tudo que está ao nosso redor. Sim. Tá? Agora, a decisão que eu vou tomar não vai ser decisão só minha. A decisão que eu vou tomar, eu levo em consideração família, falo assim, se eu não vou poder estar em casa às noites, minha mulher vai divorciar de mim ou não? Entendeu? É uma conversa que você vai ter com ela te apoia, ela não te apoia. Sim. Então, são vários fatores ali que vai estar te informando nessa decisão, se você vai trabalhar 16 horas por dia para tentar
ter um êxito nesse negócio ou não. Mas eu não consigo... Eu concordo com você, exatamente com o que você disse, mas uma coisa que eu acho relevante, eu sempre ponho o meu ponto que o perfil da pessoa é muito difícil você mudar ele. Então, você pegar, por exemplo, uma pessoa que não tem paciência, quantas vezes eu escutei gente em volta de mim, que às vezes não me entendia, a minha cabeça, falar, como é que você consegue apanhar tanto e não reclamar? Como é que você consegue ser, de uma certa forma, abusado de uma certa forma, oralmente, quer que seja, e aguentar, e levar, e não sei o que, e amanhã você resolver, ou você conseguir segurar a pressão durante tanto tempo com um problema tão grande, e conseguir segurar tudo isso para lá no final, o estresse todo, e lá no final você conseguir resolver. Segurar a pressão de ser empresário, a responsabilidade, de ter que ganhar o dinheiro. Então, e aí o meu ponto é como é que você me ensina isso aí numa aula de empreendedorismo, por exemplo? Que perfil você tem que ter? Porque essa pessoa que às vezes falou que eu apanhava e não conseguia entender, ela estou dando um exemplo, ela tentou também empreender, por exemplo, e ela não conseguiu porque ela não conseguiu apanhar. Entendi. E depois ela foi descobrir com outras pessoas, outros empreendedores que tinham o mesmo perfil, falou assim, nossa senhora, hein? A pessoa veio conversar comigo. Todo mundo que tem aqui gosta de apanhar ou tem paciência para apanhar. Consegue apanhar e tem jogo de cintura. E é isso você não ensina numa aula de empreendedorismo. Você entende, meu? Sim, esse é o argumento contra essa... Não contra, mas essa crítica à educação ao empreendedorismo, entendeu? Que tem coisas que não se ensinam, tem coisas que você aprende no social. E, por exemplo, você falou, eu sou uma pessoa que apanhei muito e tal. Sim, como muito empresário, apanha todo dia. Como eu também. Apanha todo dia, não? Então, assim, para mim estar tentando alocar entendimento a essa perspectiva que, por que eu sou assim? Você tem que fazer uma jornada interior. E o que eu fiz no meu doutorado? Eu fiz uma jornada interior, por que eu penso assim? Por que eu sou assim? Por que eu quero abrir empresa, eu fecho ela e abro outra? Por que eu não quero só trabalho no banco, por exemplo? Por que eu não volto a trabalhar no banco? Alguma coisa assim. Então, essa foi a jornada que isso me levou. Sim. Entendeu? Então, cada um... essa jornada, ela tem, se você quiser entender por que você tem certas atitudes ou não, é você fazer uma jornada interior. E não é fácil você se destacar da sua experiência para ter uma perspectiva dessa forma de você. Tem vezes que nunca vai conseguir, porque você está muito ali dentro da situação. Sabe o que às vezes eu acabo vendo, por exemplo? Eu vejo assim, sei lá, um cliente novo, né? Vou começar uma empresa, fazer uma coisa, vou virar empresário e tal, não sei o quê. É um exemplo. No terceiro mês, quarto mês, por exemplo, já atrasa pagamento, você vai ver a vida da pessoa super arrebentada, não controla o dinheiro dela também. Deve estar com uma porrada de CCJ. A empresa é o espelho de quem você é. Sim. Né? Igual você falou, é o fruto das relações que você teve, toda a experiência, todas as relações e as decisões que você tomou em relação àquela experiência, ou cada relação que você teve. Porque você teve relação boa e ruim também, Sim. Que você aprendeu. E aí, no final, você olha, a pessoa tem esse perfil, por exemplo, ele é mal pagador, e a empresa é mal pagadora. Você é um empreendedor, um empresário de 20 anos de experiência. Você acha que uma pessoa que tem esse perfil vai dar certo numa empresa? Não sei, pergunto. Com esse perfil, por exemplo? Então, eu acho que nós temos a oportunidade de nos reconstruirmos, ok? Eu acho que a identidade, quando a gente fala de que é a personalidade, o que é uma personalidade? Person, que é a característica da pessoa. Eu acho que, como a identidade, se a gente entender que a identidade está em fluxo, nada é definido na pedra, entendeu? Então, assim, eu acho espaço para a gente se ser reflexivo o suficiente para a gente fazer essa reflexão aí, ok, por que as coisas estão erradas comigo? Sim. Por quê? Será que eu sou muito impaciente e tal? Mas você consegue, igual o George Mead falou, você consegue se ver apenas através de outros. Tá. Não tem como um exemplo, você está falando? Então, por exemplo, você falou mais cedo que talvez você é uma coisa, mas você nem sabe, ok? Eu concordo com você. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos através de outro, do generalized other, Sim. quer dizer, do outro, que é a pessoa que nos generaliza. Sim. Então, quer dizer, eu me entendo como de Israel através do que as pessoas falam comigo, Sim. falam de mim. Israel, olha, você trabalhou 16 horas por dia, cara, muito pouca gente, 1% talvez faz isso. Ok, top. Mas assim, então, quer dizer, eu, talvez naquela época, fui muito trabalhador.
Mas talvez naquela época, por que eu fui trabalhador daqui? Porque eu tinha uma circunstância que me impulsionava a trabalhar daquela forma. Sim. Eu tinha uma família, eu tinha acabado de casar, eu tinha uma bebezinha, por exemplo. Então, eu tive responsabilidades que eu não podia parar. Sim. Então, para mim, o meu business, ele tinha que ter êxito ou ter êxito. Sim, é o drive. É o drive. É pagar, entendeu? vai ter que pagar. Por causa das circunstâncias. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que você acha que foi o maior desafio que você teve nesses 20 anos com a Universal? Eu acho que o maior grau de complexidade em qualquer empresa hoje do mundo, no caso, são as pessoas, né? Então, nós interagimos com pessoas o tempo todo, porque normalmente uma empresa ela é voltada para consumidores, ou finais ou não, né? E você tem pessoas que trabalham ali com você. Definição de uma empresa, se você pegar do Banco Mundial, é que é uma entidade que ela emprega mais do que mais uma pessoa do que o fundador. Sim. Então, quer dizer, um autônomo, você tem uma barraquinha, você tem uma lanchonetezinha e tal, você está trabalhando por si próprio, você é um autônomo. Agora, uma empresa, uma entidade, ela é mais do que você. É você e mais um, mais dois, mais três. Sim. Então, essa é a definição, né, do Banco Mundial. Tem outras definições, ok? Eu estou falando só essa. Então, perdão. O desafio. O desafio, pessoas. Tá. Pessoas o quê? Contratar, achar as pessoas boas, treinar, reter. Certa. Contratar, treinar, reter. Tá? Então, esse é um desafio, eu acho, global, né, entre entidades empresariais, tanto não governamental, Sim. porque pessoas têm expectativas diferentes. Né? Você considera uma pessoa super processual ou não? Você gosta de processo, eu acho... manual de operação, esse tipo de coisa? Vocês têm manual de operação na empresa? Tem tudo? Sim, não? temos manual de empresa. Treinamento, tudo, certinho? Sim, treinamento. Policies, está tudo... Por quê? Porque nós temos que ter uma certa fundação. Hoje, eu tento, os gestores que a gente tem na empresa, a gente tenta levar as coisas mais no relacional. Né? Por quê? Você tendo uma relação com as pessoas que você trabalha ali, você habilita e desabilita certas coisas. Então, o maior desafio hoje pessoas, treinar, reter, né, e recrutar. Tá, entendi. Né? No processo de crescimento de vocês. Processo de crescimento. Tá, e o crescimento é até quando? Tem topo, não tem? Até onde vale a pena, até onde não vale a pena? Então, tem uma série de empresários que dizem, até aqui, até lá, a partir de lá não vale mais a pena, aí o break-even, eu começo a perder, ou a margem é muito pequena, vou trabalhar demais, vou ganhar pouco. Até quando vale a pena crescer? Eu acho isso é uma decisão que você tem que fazer de acordo com o seu contexto ali do mercado e até onde você acha que é bom para a sua vida. Né? Sim, então, mas e o risco que você corre? Gerenciar risco. Você tem que gerenciar seu risco e tal. Agora, hoje nós estamos numa situação confortável. Então, como eu te falei anteriormente, é que a gente está uma empresa madura, ok? Então, Sim. A gente não quer um crescimento exorbitante, porque tem que ter fundações, tem que ter processos, tem que ter policy, tem que ter pessoas em lugares certos e tal. Então, não dá para abrir 10 autoescolas por ano. E crescer por aquisição vocês nunca fizeram, já fizeram? Nós nunca fizemos por quê? Porque, obviamente, você traz comportamentos, você importa comportamentos e jeito de fazer coisas, né? Que são processos diferentes de outra empresa. Claro, isso é feito todo dia, né, em várias empresas, mas, porém, isso não foi uma coisa que a gente considerou. É mais difícil ensinar ou não, depois de você comprar isso? É o que impede, não é? Um dos obstáculos, é isso? Você compra outra empresa e aí você traz a cultura e... porque, obviamente, as pessoas trabalham dentro de um certo ambiente, né, com o que é aceitável ou não entre eles e tal. Então, quer dizer, o que a gente fala, que define como cultura, é o jeito de fazer as coisas, né? Então, the way we do things. Então, o que é a cultura? Um jeito de falar com o cliente ou não, um jeito de estar falando com um ou outro ou não, e tal, um jeito de fazer as coisas. Então, a cultura no Universal foi uma coisa orgânica. Começou comigo, foi para outras pessoas, e hoje nós temos um jeito de fazer coisas que é diferente de qualquer outra empresa, Sim. Mas isso é normal. E é de vocês, né?
A forma que vocês fazem. Certo, né, que igual Edgar Schein fala, né, que a cultura é um seto de artefatos, de rituais, de jeito de fazer as coisas, de perspectivas. Então, assim, nós temos a nossa cultura e para a gente estar crescendo organicamente e levando essa cultura adiante sem ter uma ruptura nessa cultura, é você ter um crescimento sustentável. Sim. Você gosta de ler e consumir bastante coisa, não? Você gosta de leitura, não? Cara, eu fiz essa loucura, né, de embarcar um doutorado há 7 anos atrás, então eu tive que ler muito. Então, tem que estudar. O quanto você acha que ajuda quem quer empreender, consumir conteúdo relevante, conteúdo bom, e não esse conteúdo aí sem crítica nenhuma, mas que esse pessoal coloca super curto, super sem fundamento na internet, esses cursos rápidos que se enriquece rápido. O quanto que você acha que enriquece o empresário que vai começar um negócio próprio, está consumindo conteúdo relevante? Eu acho que nós, como seres humanos, nós temos que aprender a questionar mais. Questionar o quê? Questionar as fundações ontológicas e epistemológicas daquilo que está sendo falado. Então, por exemplo, o cara que escreveu um livro, Fique Rico, ou Como Ficar Rico, ou Como Montar uma Empresa e tal. Quando você lê um arquivo... Bem, eu sou sempre cético quando eu leio uma coisa dessas. Opa, ok. É você perguntar, ok, de qual perspectiva ele está escrevendo isso, como ele está se baseando isso e quais são os fundamentos, os fatos, as evidências que são colaborados através disso, com isso. Então, eu acho... são duas coisas, na verdade. Primeira coisa é você ser reflexivo. O que você é reflexivo? É você pensar sobre coisas que você fez, coisas que você leu, de outra perspectiva. Sim. Tá? E você está refletindo, por exemplo, você terminou seu dia de trabalho, você fez algumas... a gente faz decisão o tempo todo, correto? Sim. Você pensar nessa, cara, eu fiz isso, deixa eu tentar olhar para aquela perspectiva ali e tal. Porque a reflexão ou a reflexividade, ela nos habilita a estar pensando em... retrospectivamente. Sim, em ângulos diferentes. É isso. Tá? Então, você, em termos dessas coisas, reflexivo. Segundo lugar, leitura. Mas eu acho que a leitura, ela tem que ser uma coisa mais... você tem que entender qual que é a fonte daquilo ali. Sim. Então, por exemplo, vamos ler aí o Financial Times, o Economist. O Financial Times e o Economist, eles escrevem numa certa perspectiva também. Sim. Mas eu prefiro confiar num artigo que está no Economist, no Financial Times, do que num cara que está falando lá cara que está falando na internet não ali. sabe o que está falando. Sim, entendeu? Então, assim... Então, você não consome muito conteúdo digital, não? Estou enganado. Em relação à mídia social... Porque eu tenho esse canal aqui, a finalidade é ajudar o empresário, enfim... Sim, eu acho que é uma ferramenta fantástica, tá? Eu acho que você tem que pensar da onde que aquela pessoa está tirando aquelas informações. Sim. E se o que ele está falando tem evidência ali. Se ele tem experiência ou não do que ele está falando. Tem experiência, você está falando e tal. E sempre ver uma situação ou alguma coisa que você está sendo direcionado de vários ângulos. Tá? Porque, por exemplo, o que a gente fala de realidade para mim, para você é outra realidade. Porque você enxergar o mundo de uma forma ontológica de construcionismo social quer dizer que a minha realidade, ela é minha. Por quê? Porque eu cresci num certo local, com certas pessoas, tive certas experiências. Então, quer dizer, eu vou enxergar o mundo da minha perspectiva. Sim. E você vai enxergar o seu mundo da outra perspectiva. Como que a gente chega num momento que a gente está convergendo essas realidades? Nunca. Mas o que a gente pode fazer é comunicar e continuar comunicando, o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos trocando perspectivas, etc. Então, eu acho que as pessoas têm que estar vendo de quem você está consumindo aquele conteúdo ali. Tá, vamos falar um pouco sobre análise de alteração regulatória. Tem essa alteração agora da self-driving que tá para acontecer, não é isso? Tá? Ou já aconteceu? Não, vai acontecer. Eu acho que em vários países do mundo, incluindo o Reino Unido, né? O que vai mudar o self-driving na dinâmica? A inteligência artificial está aí, né? Tá. Então está aí, está mudando a sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, está sendo impactada de uma certa forma. E alguns setores, algumas indústrias estão sendo impactados mínimo no momento, e alguns setores, né, estão sendo impactados de uma forma mais agressiva, ok? Isso é um fenômeno que vai continuar, né?
e ele vai perpetuar. É como se fosse, né, quando inventaram carro, por exemplo. Sim. Ou, vamos mais lá em Gutenberg, quando ele inventou a gráfica ali, né, para fazer livros. Então, assim, esse eu acho um momento crucial da nossa história. Sim. Ok? Tudo vai depender de quão rápido isso vai mudar. O self-driving, tá falando. Em relação ao self-driving, há sim proposta de lei, né, para aprovar o uso de carros. Como é que seria em português? Self-driving, né? Sim, self-drive no Reino Unido. Né? O que é um self-driving? Self-drive é um veículo que pilota ou dirige por si próprio. Self-driving. Que não precisa ser um carro, pode ser qualquer veículo. Pode ser qualquer veículo. Mas pode ser um drone, pode ser... não é isso? Então, algum veículo novo que vai ser criado? Isso. Não é isso? Hoje, no momento... Imagina uma moto... Sem o piloto, já existe, né? já existe. A tecnologia já tem a tecnologia. Tá. O problema é que não foi produzida em massa, porque, obviamente, tem que ser viável. E, para ser viável, tem que estar regulamentada. Quer dizer, a lei do país tem que permitir. Hoje, para mim dirigir um veículo do Reino Unido, a gente precisa de quê? Ser credenciado, ter a licenciatura, a licença daquele veículo. Sim. Então, por exemplo, eu quero dirigir um caminhão. Eu preciso do quê? De uma carteira de habilitação, uma carta de condução de caminhão. Sim. Agora, com essa mudança legislativa que eles estão pleiteando aí, é que alguns modelos de veículos de firmas aprovadas, é claro que vai ter todo um padrão, etc., vai ser habilitado a ter um veículo que pilote ou dirige por si próprio em vias públicas. E como é que afeta isso na tua empresa? Isso vai afetar a sociedade de várias formas. Na minha empresa, quando isso chegar, uma coisa que vai afetar talvez seria o número de entregadores na rua. Vai diminuir. Porque imagina, se existe 500 drones entregando comida, talvez vai ter menos 200, 300 entregadores de comida. Tá. Então vai chegar essa fase que a gente vai estar aqui em Londres, a gente quer pedir uma pizza aqui agora, pede e vai descer o drone aqui e ponto. Eu acho que sacada aqui. Eu acho que esse futuro vai acontecer na nossa geração. Uhum. E esse futuro ele não está muito longínquo. Tá. Então nós vamos ver isso. Eu vou ver isso. Eu acho que nós veremos. Você é mais jovem do que eu, por isso que eu te pergunto. Então eu vou ver. Eu acho que nós veremos sim. Né? Agora, tudo vai depender de quê? Da parte legislativa, né? Essas mudanças sendo aprovadas o ano que vem ou não. Uhum. Eu acho que serão aprovadas sim. Se não for o ano que vem, vai ser no próximo ano. Nós temos que ver também que essas mudanças legislativas, se ela vai ser uma coisa modular. Então, por exemplo, eles vão aprovar só um certo tipo de veículo. Sim. Ou um número limitado também, para começar. Isso. Então, tudo vai ser... Então, o que a gente tem de experiência na Europa é que, a gente estava conversando mais cedo, que é um continente que ele é mais tradicionalista, né, em relação à inovação. Tá. Então, por exemplo, em outros países do mundo, China, Estados Unidos, etc., a inovação ela é mais rápida, quer dizer, então a legislação ela é mais flexível. Sim. Okay? Na Europa, em geral, incluindo o Reino Unido, a legislação ela Reino Unido é mole, hein? Reino Unido é devagar, né? Ela é mais devagar. Então, isso vai depender do apetite político, vai depender de vários fatores. Mas isso sim vai afetar o meu negócio. E aí, que opção que você teria, por exemplo, explorar outro tipo de curso em outro mercado ou não? Isso também? Porque tem outros cursos que são regulados, que são onde estou enganado. Vai depender como é que vai ser essa mudança. Se vai ser uma mudança radical, drástica. Não tem como fazer uma decisão nesse momento, porque são muitas variáveis. Só ter, nesse momento, eu tenho isso em perspectiva e nós vamos estar ajustando de acordo com o mercado. Nós não somos cegos ao mercado. Isso vai vir. Tá. Só que isso vai depender do pace. Tá. E aí você vai se adaptando, vai ficar de olho, tá toda conectado. Tá, isso aí. Se você não adapta, você morre. Exato. Né? Não, e não tem jeito, né? Todo empresário que está 10, 15, 20 anos já teve que se readaptar 4, 5, 6, inúmeras vezes para poder estar no mercado, meu. É impressionante. É a capacidade que tem de inovar e mudar e com rapidez para poder acompanhar. Sim. E aí, uma pergunta para você. Quais são os pilares de marketing que vocês usam lá na Universal? Vocês usam o quê? É social media? É boca a boca? O que que funciona para você? É uma pluralidade. Essa parceria, né? Com o pessoal que você falou que você segue? É um misto, né? Então, obviamente... Por que é um misto? Porque é uma coisa mais orgânica, desenvolver estratégica também, porque é não ter todo mundo vindo de um funil de marketing só.
né, de publicidade só. Então, nós temos pluralidade. Então, nós temos marketing boca a boca, nós temos uma carteira de clientes com muitos milhares de clientes lá, Sim. que já fizemos o treinamento, que voltam, né, que a gente fala com os clientes recorrentes. Sim. Nós temos um relacionamento muito bom com mais de 70 oficinas mecânicas em Londres. Isso aí, eles mandam para você? Que a gente é uma instituição educativa, né? Então, quer dizer, a Universal, ela faz o mercado crescer. Como? Nós treinamos a pessoa. Sim. A pessoa se treina, ela se forma como condutor. Ela vai fazer o quê? Ela vai alugar uma moto, ela vai comprar uma moto. Então, a Universal, nós somos contribuintes. Sim. Criadores de valor, Nós né? somos criadores de valores na nossa sessão. Isso aí, no mercado. Quem cria o valor no mercado. Não é só uma empresa de educação no final, né? Pensa bem a finalidade. Né? E qual que é o projeto de vocês aí para os próximos, vamos colocar curto, médio e longo prazo? Qual que é a ideia? Em curto prazo, como se vê, a gente está nessa zona de maturação aí, que nós somos uma empresa madura. É um crescimento não rápido, um crescimento devagar, com estrutura, né, para a gente levar a cultura da gente adiante. E esse é o seu curto a médio prazo. O longo prazo é uma estratégia emergente. Por quê? Vai depender das mudanças legislativas, vai depender como que o mercado vai se reagir aí nessa inteligência artificial, né, o que vai ser afetado. Então, em termos de longo prazo, você tem sempre aquela visão, né? Então, a visão, qual que é a visão? A visão é nós se tornar cada vez mais uma empresa que contribui positivamente para o mercado e para a sociedade em geral. Né? Legal. E crescer como? Crescer em números de instrutores, em números de escolas, mais uma forma, um crescimento sustentável. Que bacana. Né? Agora, se você tivesse que dar um conselho, uma sugestão aqui, né? Vou te pedir um favor. Por alguém que está começando a empreender agora e quer se tornar empresário, qual que seria a dica, a mensagem que você daria para ele, se pudesse dar uma dica só? Então, o resultado de você começar ou não começar um negócio, ele é binário. Você vai ter êxito ou você não vai ter êxito. Pronto. Então, assim, se você não começar, você nunca vai saber qual que seria o resultado disso. Obviamente, tem todo, né, um sacrifício, tem na falha, porque eu já tive negócios que falharam, e há todo um estresse emocional, financeiro e tal. Mas, assim, você se molda com o tempo. Não se preocupe com as habilidades que você tem agora, nesse momento. Né, faz uma pesquisa de mercado? Sim, é importante você entender, né, se tem audiência para aquele produto, quais são os seus competidores. Então, assim, fazer uma análise de mercado holística, ela é importante, com certeza. Há uma viabilidade para o meu produto, para o meu serviço, qual seria o melhor local, né? Qual seria o preço que eu tinha que colocar? É um planejamento. É um planejamento. Então, o planejamento, ele é muito importante, eu acho. Mas eu acho que as pessoas se preocupam demasiadamente. Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo e tal. Nós se reinventamos na jornada. Sim. Então, a jornada, ela nos molda. Sim. Eu não sou o mesmo de Israel de 20 anos atrás que conheceu o Tem que começar e é isso aí. Então, assim, tem que pôr a bola para rolar. Com certeza. E aí você vai tocando, vai montando o time e vai indo. Não? Vai montando o time, vai interagindo com pessoas, vai comunicando. Então, assim, seja focado em pessoas. Porque nós aprendemos com as pessoas, nós se moldamos com as pessoas, nós se tornamos pessoas através de pessoas. Sim. Israel Machado, eu gostaria de agradecer novamente aí por você aceitar o convite para participar aqui na conversa com o Rodolfo Basílio. Obrigado por ter me convidado. Gente, estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado pela audiência aí do Conversa com o Rodolfo Basílio. Hoje a gente teve aqui o Israel Machado, 20 anos empreendendo, educando e criando valor no mercado. É muito importante aprender com gente trabalhadora, com gente que conseguiu atingir o objetivo de vida, que conseguiu chegar lá. Para quê? Para que você, empresário, evite os erros mais comuns quando você vai começar o seu negócio próprio. Ficamos por aqui. Um grande abraço, Rodolfo Basílio.